tenho duas notícias boas para te dar. A primeira é que o bolsonarista Tirulipa, ele foi processado em R$ 100.000 por divulgar uma foto de fake news em suas redes sociais de uma pessoa anônima que o processou. Eu adoro ver bolsonaristas se dando mal na vida. Outro bolsonarista que se deu mal na vida, dessa vez, foi o próprio Bolsonaro. Ele simplesmente entrou com a queixa-crime na PGR pelo fato do Lula ter dado a entender em uma das suas falas que aquela mansão do irmão do Mauro Cid lá nos Estados Unidos, quando o Mauro Cid foi para lá junto com o Bolsonaro, supostamente não seria do irmão do Mauro Cid, mas que talvez pudesse ser, segundo palavras do Lula, do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro entrou com processo na PGR por calúnia e difamação, e a PGR rejeitou, dizendo que o presidente Lula tem prerrogativa de foro e ele pode falar determinadas coisas sem estar cometendo nenhum tipo de ilegalidade. Falando em bolsonaristas, ontem, o Silas Malafaia resolveu inventar um monte de fake news, alegando que a minuta do golpe não é tentativa de golpe, e que a tentativa de golpe estava tudo dentro da lei. Só se for a lei da Bozolândia. Bolsonaro apresentou hipótese de GLO, garantia da lei da ordem, artigo 142 da Constituição. Estado de defesa e estado de sítio, do artigo 136 ao 139 da Constituição Brasileira. Diz ex-comandante do Exército APF. Só a manchete já detona ele. Tudo isso é Constituição e é legal. Não tem nada de golpe. O general nunca fala em golpe no seu depoimento. Bem, parece que o pastor Malafaia não está vendo as notícias sobre o Freire Gomes ou finge não ver. Se tivesse tudo dentro da Constituição, o ex-chefe do Exército não teria dito que prenderia o Bolsonaro caso ele fosse em frente com a GLO, segundo o depoimento do ex-chefe da Aeronáutica. Além disso, o próprio Freire Gomes disse que ser chamado de cagão foi ameaça por não ter aderido ao golpe do Bolsonaro. Estado de defesa e estado de sítio, o presidente tem que apresentar um monte de considerandos, submeter a seu conselho, tem que a aprovação do Congresso Nacional, não é um ato da sua caneta, perfeitamente legal. Onde é que tem golpe, gente? O pastor não relata, mas certamente sabe que tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio só podem ser decretados diante das circunstâncias previstas em lei. A legislação prevê estado de defesa quando for necessário preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Já o estado de sítio é previsto em casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. O país não estava em nenhuma das duas circunstâncias, mesmo com os bolsonaristas tentando perturbar a ordem pública e a paz social, promovendo bloqueio de estradas. Falácia total, narrativa vagabunda, fake news da imprensa. Bem, acho que os argumentos do pastor foram rebatidos com sucesso. Só gostaria de dizer, para acabar esse assunto, que o Malafaia como pastor deveria ser menos boca suja. Agora, vamos falar um pouco de como anda o mundo, até porque tudo o que acontece lá fora afeta o nosso país. Os primeiros resultados oficiais que foram divulgados depois do fechamento das urnas na Rússia, esses resultados mostraram uma vitória de Vladimir Putin com 87,97% dos votos, né? São praticamente 88% dos votos, de acordo com esses primeiros resultados oficiais divulgados, né, depois do fechamento das urnas. Pois é, amigos, já repararam que a imprensa corporativa brasileira, a dita grande mídia, não fala mais um ai sobre a Argentina? A quantas anda o governo de Milei? Repararam nisso? Pois é, a Argentina tem o terceiro mês com a maior inflação do mundo. É isto mesmo, do mundo. A Venezuela ficou lá para trás. A fome na Argentina campeia solto.
É uma coisa impressionante, mais de 60% da população tem problemas com a fome, né? Aquela fome que não é endêmica de guerras, não, é uma fome diária, né? É falta de nutrientes, pouca comida. É isso aí, amigos. A Venezuela, tão falada dos bolsonaristas, hoje virou um paraíso se comparar com a Argentina. É o neoliberalismo que está acabando com o país. Não com o país, né? Com o povo argentino, que o país está lá, vai ficar lá. É isso aí, amigos. Triste Argentina, né? E quase 50% da população ainda apoia o maluco do Milei, né? Mas está caindo, vai cair mais. Espero que o povo argentino encontre uma saída e tire esse maluco de lá. Para finalizar o vídeo, só gostaria de dizer que o Lula tem que abrir bem os olhos, porque tem aliados próximos que não defendem o Brasil, mas sim meia dúzia de acionistas, abertamente. Carlos Siqueira, presidente do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, levantou dúvidas sobre o futuro apoio de seu partido ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2026. O PSB não quer tratar desse assunto agora, não vai dizer que apoia nem que não apoia. A gente fala demais sobre eleições quando devíamos falar dos problemas do país, que são graves, disse ele, em entrevista ao Globo. Na mesma entrevista, ele criticou a posição do presidente Lula em relação aos dividendos da Petrobras e à sucessão da Vale. Siqueira afirmou que as ações de Lula geraram incerteza sobre os caminhos da economia, destacando a importância de respeitar as regras próprias das empresas e garantir segurança jurídica para o mercado. O presidente do PSB enfatizou a necessidade de obedecer estritamente às normas estabelecidas para evitar a desconfiança dos investidores e possíveis impactos negativos na economia nacional. Tanto a Vale como a Petrobras, hoje, têm uma grande presença de acionistas privados. Elas têm regras próprias, que devem ser rigorosamente obedecidas. Se isso não acontecer, você gera desconfiança do mercado sobre os rumos da economia e sobre os rumos do país do ponto de vista econômico,